Bom dia. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E aqui no consultório da minha prima, a Jihan Suki, que vai nos acompanhar hoje nessa entrevista sobre o luto. Eu devo me apresentar também. Meu nome é Omar Suki e eu pesquiso sobre a área de otimismo, de motivação. Então, quando a minha prima Jihan disse que daria um curso sobre luto, eu achei assim bastante diferente, porque as pessoas sempre buscam a motivação, buscam o sucesso, mas falar sobre luto, será por que a Jihan ela decidiu então fazer um curso sobre luto? Essa foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Será por que a minha prima agora vai dar um curso sobre luto? Se bem que ela é uma pessoa extremamente capacitada, psicóloga, uma psicóloga sistêmica muito bem sucedida, e resolveu então fazer esse curso sobre algo que a gente não vê muito, né? Eu pelo menos nunca vi um curso sobre luto. Por que você decidiu, Jihan, fazer esse curso? Bom dia a todos, meu nome é Jihan Suki. O luto sempre foi um tema que eu gostei de trabalhar. Eu atendo, né, muitas pessoas que estão vivenciando luto ou vivenciaram e às vezes tem dificuldade de sair do luto, né? Eu coloco até entre aspas, porque depois a gente vai falar um pouco desse sair do luto. E ele veio agora para mim devido ao momento que eu estou vivendo, né? O ano passado, duas pessoas muito amadas, que eu amo, continuo amando, faleceram repentinamente. Um é o meu irmão de alma, que eu o considero profundamente, um grande amor, e a outra pessoa foi minha mãe. Foram mortes repentinas, um tempo curto, e foi muito doído, muito sofrido, e muitas pessoas chegando até mim, dando os pêsames, falando da própria dor, eu vivendo esse luto, porque eu nunca vivenciei algo tão mais pesado do que o luto, né? O luto é o sentimento mais pesado que nós vivemos, e todos nós vivemos. Quando eu falo do luto, aqui a gente vai falar um pouquinho da morte, mas o luto ele é muito amplo, né? Você pode viver o luto referente a situações que você perdeu significativas. O luto também é vivido através daquelas pessoas que cuidam de pessoas doentes, com doenças degenerativas, como o Alzheimer. Eu tive a experiência do meu pai ter Alzheimer, e eu lembro direitinho que a gente era um luto como se fosse um luto diário, né? Da pessoa ir perdendo a capacidade dela, muitas vezes até a dignidade. Então, esse meu trabalho, ele envolve todas essas temáticas. E como eu estou ainda vivendo o luto, né? É algo recente, eu encontrei bons recursos que eu pudesse viver o luto, gente, porque é muito importante viver o luto. Eu percebo que muita gente tem dificuldade de viver o luto, e ele tem uma importância fundamental. Quem não vive o luto, não respeita isso, acaba até adoecendo. Muitas doenças são originadas a partir da não vivência do luto. Quer dizer que a pessoa não deve cobrir essa emoção ou suprimir essa emoção, mas deixar que essa emoção apareça nos momentos em que ela está se manifestando, né? Não contradizer essa tristeza, né? Porque a sociedade exige muito aquela alegria, felicidade sempre, né? Mas há um momento em que nós podemos e devemos nos recolher, não é isso mesmo? Exatamente, isso é importante, isso é respeitoso com a gente, isso é respeitoso até com as relações das quais a gente está inserida, porque quando a gente está sentindo uma dor, que a gente está sufocando aquela dor, a gente não consegue estar bem em nenhum momento, em nenhuma relação, em nenhuma situação. Então é altamente importante vivenciar o luto para que ele seja elaborado.
A proposta desse trabalho que eu vou realizar é compartilhar como eu tenho vivido esse luto e como eu também tenho estado na vida, né? A grande questão é a gente viver o luto e fazer um equilíbrio com estar na vida. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas vivem o luto, às vezes, até por anos e anos, e esquecem de estar na vida, sabe? Elas acham que elas têm que sofrer muito, elas não se permitem ter uma vida leve, seguir adiante com a vida. E eu acredito, Omar, que todos nós temos um propósito na vida. Então, quando a gente só olha também para o luto, só vive esse luto, a gente fica devedor da vida. Paralisado. Paralisa, né? Exatamente. A perda que nós tivemos juntos, né, Giran e eu, foi em novembro, dia 26. Levantei pela manhã, fiz a minha caminhada e depois que eu cheguei da caminhada, eu estava visitando a minha irmã, Jane, em Resplendor. Ela me disse assim: Omar, sente aqui que eu preciso conversar com você. Aí ela me disse: o Oliver morreu. Oliver é o meu filho mais velho, tinha 39 anos, estava pilotando um avião a jato e esse avião, ao aterrissar numa pista, numa fazenda perto de Montes Claros, o avião explodiu e o Oliver morreu. Aí eu fiquei em choque, estado de choque. Eu não sabia como lidar com isso. E o meu primeiro pensamento foi em Deus. Mas não foi um pensamento de revolta, foi pedir ajuda a Deus. E como eu tenho uma fé muito grande, a fé católica, eu comecei a rezar o terço da misericórdia, que foi o que eu aprendi nesses momentos de grande provação, de grandes tristezas. Nós devemos recorrer ao terço da misericórdia. Então, pedindo misericórdia, né? Misericórdia é ajuda. Então, pedir ajuda a Deus e assim, rezando o terço, eu fui passando pelos momentos até chegar em Belo Horizonte, onde estava o corpo do Oliver. E aproximadamente um mês depois, faleceu a mãe da Giran, tia Samira, também muito querida, que me acompanhou desde a minha infância. Tenho retratos dela me carregando como bebê. Tia Samira, então, também faleceu. Foi exatamente 31 dias depois. 31 dias depois, tia Samira faleceu. Então, o Oliver faleceu dia 26 e tia Samira faleceu no dia 27. 27. E aquele foi outro choque. Então, a questão do Oliver foi um choque porque ninguém esperava. O Oliver, plena flor da idade, 39 anos, pilotando, pedalando, fazendo as coisas que ele gostava, e de repente nós ficamos sem o Oliver. Mas no caso da tia Samira, nós estávamos já à espera de que alguma coisa assim ia acontecer, porque ela estava no hospital, estava no CTI, muito doente, e a qualquer momento a gente esperava por isso. Então foi uma coisa assim, já a gente foi se acostumando com essa ideia. Então nós temos esse nível, que o Oliver foi um choque tremendo, né? A tia Samira, nós nos preparamos, e recentemente nós tivemos também um outro caso, e esse outro caso na família foi um caso de suicídio. Então nós temos esses três níveis: o choque devido a pessoa ter um acidente, que choca muito a gente, o choque do suicídio, que é extremamente forte, principalmente quando se trata de um jovem, e o choque daquela pessoa que está doente, mas que a gente já se vem preparando para isso. Então a gente vai vivendo... A gente tem a possibilidade, né, de ir trabalhando, de ir ressignificando. Isso. Então, foi assim um fim de ano muito triste, e o começo de ano também, desse ano de 1919, muito triste. Notícias muito tristes, e nós estamos ainda envolvidos por essa tristeza, né, Giran? Exatamente. É importante, né, como eu falei anteriormente, a gente se permitir
viver a dor, porque a morte é algo que ninguém fala, né? Quando a gente começa a falar da morte, interrompe o assunto. Mas ela é real, ela acontece para todos nós, ela acontece às pessoas que a gente ama. Então, diante do luto, a gente se vê muitas vezes sozinho, porque as pessoas têm dificuldade de lidar com o luto, de ajudar quem está em luto. É muito o que a gente fala, né, para uma pessoa que tem uma perda dessa dimensão, né, perder um ente querido, né? Exatamente, e as pessoas que vivem em luto, além de toda a dor que elas estão vivendo, elas ficam até com receio de serem julgadas, porque muitas vezes, Omar, elas mesmas estão fazendo auto-julgamento. Outro dia eu recebi uma ligação de uma mãe que quer fazer o curso, ela falando, ela perdeu um filho e que ela estava até se culpando, porque ela estava em meio à dor, mas ela conseguiu passar um dia sem chorar. Ela não chorou nesse dia. E quando ela percebeu que ela conseguiu passar um dia leve, ela começou a se culpar. Né? O auto-julgamento que ela tinha, era uma mãe que perdeu um filho, na cabeça dela ela tinha que sofrer, não podia dar um sorriso, não podia ter um dia leve. Então, o luto, ele traz muitas questões pesadas, difíceis, até questões práticas mesmo, né, burocráticas, que envolvem uma questão. Então, isso tudo a gente vai trabalhar, porque traz um peso gigante. No meu caso, a forma de lidar com o luto, eu já, desde quando minha mãe morreu, eu tinha dificuldade em chorar, porque eu sentia muito a presença da minha mãe, eu sentia que ela estava bem. É uma crença minha, e que nesses momentos de choque, foi a perda da minha mãe, depois a perda do meu pai, depois a perda da Cibele, que é minha irmã mais jovem, 15 anos mais jovem do que eu, e morreu de câncer, a Cibele. Então, em todos esses casos, eu fico me perguntar por que eu tenho essa dificuldade de derramar as lágrimas, de me expressar assim. Mas eu sempre tive essa crença de que eles estariam melhor. E quando o Oliver faleceu, que foi um choque muito grande, eu também tive essa sensação que eu estava sempre escutando ele me dizer: pai, estou bem, não se preocupe. É como se ele estivesse me dizendo isso. E isso não impedia que eu ficasse muito triste, que eu passasse dias assim, que pensava assim: eu vou ligar para o Oliver e contar isso para ele. E de repente caía a ficha, mas ele não está mais aqui. Pelo menos aqui entre nós ele não está, no mundo dos, entre aspas, vivos. Porque depois que a pessoa passa para essa outra dimensão espiritual, ela está mais viva do que nós. E eu tenho que relatar também que eu já li vários livros sobre experiência de quase morte. São pessoas que têm a morte clínica, mas mantêm a consciência e têm essa experiência da passagem desta vida para uma outra vida. E essas passagens são passagens de luz, através de um túnel de luz, no qual elas se encontram com pessoas que já foram antes dela. E ela sente um grande bem-estar. Tanto que quando chega a hora de voltar, porque não é hora dela ainda, que uma pessoa superior, um parente, ou mesmo a presença de Jesus, diz para ela: você tem que voltar, a pessoa reluta em voltar. Tanto que, recentemente, eu vi um testemunho de uma pessoa que foi fazer uma operação e ela faleceu durante a operação. Ela viu lá espiritualmente que o corpo dela não estava dando nenhum sinal de vida mais. Viu também que os médicos estavam apavorados. E ela, apesar do corpo estar morto, ela permanecia viva. E ela se encontrou, então, no mundo espiritual com o próprio Jesus. Ela viu aquela luz enorme e perguntou: quem é você? Ele disse: eu sou Yeshua, o próprio Jesus. E ela disse que ele transmitia ondas e ondas de amor. E
Então ela se sentiu tão em paz, tão realizada naquela presença, que quando ele falou assim, é hora de você voltar. Ela lhe perguntou, mas voltar para onde? Ela não se lembrava de nada, nem da família, nem da vida aqui na Terra, nada disso. Aí ele disse, é hora de você voltar. Então ela começou a ver os equipamentos lá na sala de operação, já dando sinal de vida para o corpo dela. E os médicos felizes, se assustando, então se assustaram mais ainda quando ela começou a falar com eles, que ela tinha voltado à vida. E ela disse que foi uma experiência transformadora. E isso dá para a gente um grande consolo, né? Sim, é verdade. É verdade. E tem aquele livro também, O Céu é de Verdade, de uma criança com 4 anos que passou para o outro lado. Ela estava fazendo uma operação e teve uma morte clínica. E depois ele voltou, contou como é que era o céu. E um belo dia, o pai dele disse assim, olha, ele estava com uns 4, 5 anos, filho, não atravessa essa rua não, porque você pode morrer. Aí ele falou, pai, oh, coisa boa, será que eu vou poder morrer mesmo? Porque ele associou a morte a uma experiência agradabilíssima. Então, com todos esse conhecimento, todas as pesquisas que são feitas com pessoas que tiveram experiência de quase morte, eu tenho essa convicção pessoal de que morrer é uma coisa boa. Mesmo que doa para nós que ficamos, para aquele que vai, é uma experiência maravilhosa. O morrer é o nascer para a vida eterna. Então, essa crença tem me consolado muito, que os nossos entes queridos, aqueles que partiram, eles partiram para uma vida melhor. E é interessante, né, Omar, que você falando isso, você tem a experiência como pai, que é uma experiência forte, né, a gente não espera, a gente espera que o fluxo da vida siga, quem é mais velho morre primeiro. E quando acontece o contrário, é muito impactante, a gente nos faz muitos questionamentos, mesmo acreditando e tendo fé, né, isso é natural. O que vai ser da próxima hora? Eu acredito que você deve ter tido essa sensação. O que vai ser de amanhã, o que vai ser da próxima hora, porque a gente se perde em meio à dor. E às vezes até em meio à solidão. Mas eu sempre me pensei, sempre, falei assim, gente, a pessoa que morre, imagina ela lá, na dimensão que ela estiver, como que ela ficaria vendo que quem está aqui, né, tá sofrendo tanto, tá doendo tanto, tá acabando, tá esquecendo de viver, tá paralisando a própria vida. Eu penso que sentiria um peso e uma tristeza muito grande, né? Quem tá lá vendo quem tá aqui sofrendo. Acho que nós temos compromisso com aqueles que partiram, de a gente continuar a nossa vida da melhor forma possível. Exato. Vem essa dor, vem essa tristeza, o que vai ser da vida agora sem essa pessoa próxima, né? As duas pessoas que a gente está falando são duas pessoas que, para mim, eu costumo falar que elas eram meu coach, elas eram meu apoio, elas se alegravam muito com a vida, amavam viver. E o que me sustenta também, dentre os recursos que eu tenho, é saber que elas viveram cada momento com muita alegria. Isso serve de lição, sabe? Que se você está passando por uma situação de luto ou conhece alguém que está passando, porque a gente vê isso o tempo todo, né? Se a gente não está passando, tem alguém próximo passando pelo luto. Tenha uma nova postura, um novo olhar. A dor faz parte, não negue a dor, ela é mais um dos vários sentimentos que nós temos. Mas perceba o que você pode aprender com aquela pessoa. Qual o ensinamento que ela deixou? Eu penso, Omar, e sinto que quando a gente faz os ensinamentos que alguém que a gente ama, que morreu ou que não morreu, que a gente faz com alegria, é uma forma da gente conectar e estar próximo àquela pessoa, né? Porque quando se morre, gente, não há exclusão, né? O Oriente aqui, a gente tem mania de achar que morreu está excluído, não pode nem falar na pessoa, não pode
perto de outra pessoa, porque senão causa dor, causa tristeza. Mesmo que morreu, todos fazem parte. Isso mesmo, é. E ter o sentimento de gratidão. Sabe, isso aconteceu em novembro, dia 26 de novembro. Eu me recordo muito bem que no dia 2 de novembro, no dia dos finados, eu quis muito fazer um vídeo. E eu fiz um vídeo e já publiquei, porque eu senti que eu poderia estar ajudando outras pessoas. E eu falei muito, um vídeo breve, sobre o sentimento da gratidão. Sabe, quando vier aquela questão, ai, fulano foi embora, tá me fazendo muita falta, coloque ao lado o sentimento de gratidão. Poxa, eu tenho um prazer imenso de ter tido na minha vida o Oliver e ter tido na minha vida a minha mãe, com tantos ensinamentos que eu posso passar adiante. Porque eram pessoas também que tinham amizades, né? O ciclo de amizades era gigante, porque eles sempre tinham uma palavra boa, um sentimento bom para com os outros, e que a gente possa ter isso na nossa vida. Porque se a gente pensar, cada dia que a gente vive é o último dia, né? Aquele dia não se repete mais, aquele momento não se repete mais. Então viver com mais alegria no coração, com mais leveza, lembrando daquelas pessoas que não estão mais presentes, com um sentimento de gratidão. E um bom recurso, dentre vários que eu estou vivendo, é até a gente fazer algo bonito, sabe? Pensando naquela pessoa. O que acontece com as pessoas, com a maioria, quando alguém morreu? Elas deixam de fazer o que a pessoa gostava. Isso é interessante. Né? A minha mãe mesmo, quando meu pai faleceu já há 12 anos atrás, ele gostava muito de ir à feira. Era um ritual todo sábado ir à feira. Ela nunca mais foi à feira, porque ela falou assim, vai me lembrar, vai trazer lembranças. Eu sempre falo, depois ela começou a ir. Eu falei assim, vai na feira pensando nele, conectada a ele, como que ele gostaria, como que ele estaria. Então isso é de grande ajuda. Exatamente, não evitar falar da pessoa ou até com ela mesma, porque todas as vezes que a gente pensa sobre alguém que já está nessa vida, depois da vida, todas as vezes que nós pensamos nessas pessoas, elas se apresentam para nós, porque elas estão numa dimensão que tudo acontece no presente. E um outro ensinamento também que nós podemos levar para a vida é viver um dia depois do outro. A cada dia bastam os seus cuidados. Porque a gente pensa assim, como é que eu vou viver o dia de amanhã? Viva o dia de hoje. Aproveito aqui também para mandar um abraço para a Márcia Sasti e para minha querida amiga, a Mac Carvalho, que está nos acompanhando, mandando mensagens para nós. E é muito agradável ver que a gente pode partilhar estas coisas e partilhar algo que tem trazido tanto sofrimento, né, para as pessoas. Exato. Então eu acho que é uma ideia genial essa, de realmente oferecer um curso sobre o luto, porque a maioria das pessoas não sabe como lidar com essa perda. Então é um grande consolo nós sabermos como lidar com isso, porque é uma ferramenta, algo que nos vai trazer fortaleza de espírito para lidar com as situações de perda. E as perdas, elas muitas vezes não têm a ver com o caso de morte. Muitas vezes a pessoa perde a mobilidade através de um acidente. Existem casos assim. Eu assisti um filme em que a pessoa perdeu toda a sua mobilidade, mas o cérebro continuava funcionando. E ele conseguiu se comunicar através do piscar dos olhos. É chamado, num livro chamado O Escafandro e a Borboleta. É maravilhoso, inclusive tem o filme. Isso, já foi feito o filme. Sim, porque o luto... mas o que é o luto? É quando você vive algo que é muito pesado e que você vai ter que redefinir sua vida a partir daquele peso, né? Como você está citando, é um caso real, o Escafandro da Borboleta. Ele teve que elaborar a vida dele a partir daquele momento. E com o piscar dos olhos,
ele foi editando um livro, ele fez um livro, né? E é assim, é você... Letra por letra. Letra por letra. Cada piscada ou várias piscadas simbolizava uma letra. E assim foi. Então, perceber isso, né? Você, a partir de um acontecimento difícil, você tem que ressignificar a sua vida a partir dali. E outra coisa, gente, que eu sempre falo, sempre falei, quando pensar na pessoa, no caso de morte, na pessoa que morreu, pense nela, sabe? Mas sentindo algo bom, não peça nada a ela. As pessoas têm por hábito, né, de pedir às pessoas que morreram, me ajuda com isso, eu acho angustiante. Eu acho que a gente pode pensar de uma outra maneira. E experimente isso, né? Se você tem a tendência de pedir algo, experimente conectar de outra maneira. Falando de alguma vitória que você teve, de algo bom que está acontecendo na sua vida. Partilhando as coisas boas. Partilhando coisas boas. E sinta e perceba como é que isso vai emergir na sua vida. O que você vai sentir a partir daí. E lembrando, gente, que quando a gente está bem, quando a gente se permite viver os sentimentos sem se julgar, a gente fica bem na vida. Todo mundo pergunta, o que é psicologia sistêmica? É simples, é trabalhar com um sistema. A gente faz parte de um grande sistema. Ninguém caminha sozinho. Então, quando a gente está bem, a gente ajuda mais o coletivo, a gente ajuda mais o próximo. A gente leva bem-estar e desencadeia, sabe? Se eu recebo uma mensagem boa, eu fico bem e vou transmitindo aquela mensagem. A vida ela é uma grande cadeia, né? Um grande sistema. Depois da partida do Oliver, eu fiquei tão chocado que eu estava com dificuldade de me relacionar com as pessoas. Eu estava até evitando as pessoas ligavam, eu não atendia o telefone, as pessoas iam visitar e eu não me sentia bem. Então, as pessoas faziam tudo para me consolar. Que a única vontade que eu tinha de ficar sozinho. E com o tempo eu fui sarando dessa vontade de solidão. Eu lembro que as pessoas iam lá em casa, foi feita uma pequena recepção para as pessoas que foram à missa do sétimo dia, lá na casa da minha irmã Jane, em Belo Horizonte, onde a Raíssa está morando, minha sobrinha, e foi feita uma recepção. E foram algumas pessoas da minha infância aqui de Divinópolis, mas eu não conseguia ter assunto com elas, eu ficava calado. Elas estavam ali, eu via que era um ato de solidariedade, de fraternidade, de companheirismo, mas eu não tinha vontade de ficar perto das pessoas. Aos poucos é que eu fui saindo desse sistema, dessa situação depressiva e me comunicando. Eu lembro que eu parei até de mexer com o WhatsApp, que eu gostava muito, mexer com o Facebook, nada disso. E uma das coisas que me ajudou foi escrever um livro sobre a partida, sobre como foi a partida do Oliver, que foi um choque enorme para mim, né? E isso começou a me libertar. E, Omar, só te cortando, me permite, isso é muito natural, da gente querer ficar sozinha, às vezes em cima da cama, às vezes até por dias, sem querer contato algum. Isso é comum. Muitas pessoas acabam, quem está vivendo luto, quem quer ajudar essa pessoa que está vivendo luto, às vezes até julgando, tentando levantar a pessoa para cima, mas é algo natural. Ele vai ser diferente, né? Ele vai ser talvez preocupante se a pessoa fica por muito tempo, muitos anos, dessa maneira, nesse estado depressivo, né? Ele é um estado natural. Até tem as 5 etapas do luto, que a Elizabeth Kübler-Ross falava, né? Ela já é falecida, com uma sabedoria muito grande. Então é importante, isso que você está relatando é precioso, né? Esse movimento, como diria até Jesus, né? Há tempo para tudo. Isso, então, eu busquei também uma ajuda psiquiátrica, eu busquei fazer terapia com a psicóloga, e
tive pessoas muito próximas, amigos, e principalmente a ajuda da Rejane, que estava perto e me deu bastante apoio. E aí então fui saindo dessa vontade essa falta de vontade de fazer as coisas. Tive um grande apoio da minha irmã Jane também, da Giran, que está aqui comigo, né, Giran? Um grande consolo, e aos poucos fui aceitando sair da inanição. Eu não tinha vontade de fazer nada. E realmente é um estado assim que eu olho para trás e penso assim, como que a gente pode chegar nesse estado? Então, se você teve uma perda e está assim, tenha certeza que você vai vencer, você vai sair disso. Não precisa ter muita pressa, tenha paciência com você mesma, com você mesmo. Aceite esses estados depressivos que vão vir, porque eles são naturais, é natural do ser humano, depois de uma perda tão grande, que é a perda de um filho, de uma mãe, né? Você se sentir assim. Então aceite essa tristeza, né, Giana? É uma aceitação, né? Dê lugar a esse momento triste, dê lugar à dor. O curso que eu vou realizar, eu até pensei, gente, que título que eu vou colocar? Porque é algo que eu sei que é dolorido. E aí eu coloquei o título, Do Sofrimento à Calmaria. Isso. Por quê? Porque a dor faz parte. E à medida que você vai colhendo a dor, isso eu estou falando de experiência própria, você sofre menos. Porque dor é diferente de sofrimento. Isso. Né? E aí a gente pode encontrar a calmaria vivendo esse momento dolorido, sim, mas estando também na vida, nas relações. Então eu acho que foi uma ideia muito boa fazer esse curso, oferecer esse curso com o intuito de ajudar as pessoas a se tratarem durante as perdas e a pedirem socorro, né? Pedirem ajuda dos outros. E o que nos ajudou, tanto a Giran quanto a mim, foram as amizades, foram os parentes que nos acolheram durante esse período de sofrimento. Então, não se acanhe de pedir ajuda quando você precisar de apoio nessas horas difíceis, nessas horas de perda. Né, Giran? É isso mesmo. Concordo plenamente, porque é um momento que inicialmente a gente se sente muito sozinho, muita solidão. E quando você partilha e compartilha tanto momentos bons quanto momentos difíceis, você vai se fortalecendo um pouco a cada dia. O partilhar a dor é fundamental, se expressar. E para nós está sendo uma verdadeira terapia falar com você que está assistindo esse vídeo, falar sobre a nossa dor e sobre como que nós conseguimos superar isso, né? Exatamente. No dia a dia, vivendo um dia após o outro, sem se precipitar, sem querer fazer algo pior ainda, né? Porque muitas pessoas pensam até mesmo em tirar a vida depois que alguém tão querido assim falece, né? Ou perdem o sentido da vida, ou né? perder o sentido. Eu observei que nessa questão da morte das pessoas chegarem até mim, dando sentimento, elas falavam muito da dor delas, do sofrimento, aliás, de pessoas que haviam morrido há muitos anos, de situações, elas não tinham um olhar para a vida, elas só estavam olhando a questão do luto, da dor intensa, né? Eu falei assim, gente, as pessoas às vezes elas ficam muito mais presas a quem morreu, ao luto, do que ao que acontece na vida, né? Como se olhasse só pro retrovisor enquanto a vida segue para frente. Ótimo, muito bem o que você falou. É isso mesmo, você mudar a sua forma de olhar e colocar sempre o seu olhar naquilo que foi bom, no convívio, naquilo que nós aprendemos com aquela pessoa e viver cada dia como se fosse o último, porque nós não sabemos quando vai chegar a nossa própria hora. Então, enquanto a gente estiver vivo,
agradecer a cada momento e viver a cada momento como se fosse o único, como se fosse o último. Então, com muita responsabilidade, muito sentido de vida, né? Isso. E essas pessoas que partiram, elas nos ensinam a viver a vida intensamente, porque a vida é limitada, nós estamos aqui por um período limitado. Então, vamos viver a vida, vamos viver e focar naquilo que é importante para nós, nossos relacionamentos, nossas amizades, os familiares que nos rodeiam, aquilo que essas pessoas deixaram para nós. Por exemplo, no caso do Oliver, me deu 2 netinhos maravilhosos, lindos de o Pedro, a Mariana. O Pedro está com 5 anos, a Mariana está com 3, então são a alegria do vovô. Então, muito obrigado a você que está assistindo esse vídeo. Você quer falar mais alguma coisa, Gihan? Isso, e aproveitar, né, cada dia, como a gente falou aqui, como se fosse o último, e se sentiu vontade de falar que ama uma pessoa, não fica com medo, não. As pessoas às vezes têm medo de falar, eu te amo, né, ficam todas cheias de receio. E essas 2 pessoas, o Oliver e minha mãe, elas foram 2 pessoas que me amaram muito e que eu as amo também, então eu nunca deixei de falar. E isso é tão reconfortante, então não perca tempo, sabe? Se você sentiu que uma relação um dia foi bom, você está com uma pessoa que te alegra muito, fale isso para ela. As relações vão ficando mais em harmonia, isso, mais leves. É você se abrir e falar quanto que você ama as pessoas. Eu agradeço aqui ao Dimas, que está participando, a Jaina. Um abraço para todos, o pessoal do Vale, o Vale da Imaculada Conceição, que eu tanto amo. E para as mães, eu desejo um feliz Dia das Mães amanhã, né? Um forte abraço, principalmente para a nossa mãe querida, a Nossa Senhora, a Imaculada Conceição, a mãe de todos nós, que tanto me consolou durante essas perdas todas que nós tivemos. Para você um forte abraço, muita alegria, muita paz. Eu amo vocês. Um ótimo dia, gratidão por estar vendo esse vídeo e tenha um final de semana abençoado. Tchau, gente. Beijo.